Olá a todos, bem-vindos à Curious Goblin. Hoje, como estivemos tanto tempo afastados da oficina devido ao Covid-19, vamos regressar aos vídeos com um vídeo de um Goblin desembrulha, em que vamos ver aquilo que recolhemos enquanto tivemos a oficina fechada. Embora a oficina tenha estado fechada, nós tínhamos já encomendas feitas, continuámos a precisar de coisas para quando recomeçássemos a atividade e, portanto, nunca deixámos de receber coisas. Isto é um comedor de gato, porque nos encomendaram uma superfície para ter diferentes comedores para o animal de estimação poder comer e etc. Seguidamente, isto é um saco de styrene, ou estireno, como preferirem. É um plástico muito maleável. É muito fácil de trabalhar. Tem uma composição ou um método de trabalho que eu acho que fica algures entre a madeira e o ferro. Isto porquê? Porque é fácil de cortar como a madeira, é muito semelhante, mas a união entre peças é exatamente como o ferro. Não é com solda, naturalmente, mas é uma cola que faz uma pequena fusão entre as duas peças a unir. Duas botijas de gás. Nós usamos o gás único e exclusivamente no maçarico, que por sua vez usamos para aquecer o ferro para marcar as peças. Não usamos gás para muito mais. Quer dizer, usamos gás para aquecer a oficina no inverno, mas não são botijas destas, naturalmente. Folhas de feltro. Este, em particular, diferentes cores, tem a ver com o feltro que eu comprei anteriormente não servir para o efeito que era pretendido e, portanto, foi preciso comprar feltro que seja um bocadinho mais rígido. Depois, esponjas. Isto são esponjas velhas, são esponjas da louça, que em casa já não servem para nada, já não cumprem o seu propósito, mas que na oficina servem ainda muito bem, às vezes para tirar excessos de cola, outras vezes, se a esponja for desfeita numa trituradora, pode ser usada em cenários para fazer o efeito semelhante ao de coral ou de árvores, conforme também a dimensão em que estivermos a trabalhar. Ainda no campo de coisas que já não são usadas em casa, mas que fazem uso na oficina, escovas de dentes velhas, elas são usadas na pintura para fazer o salpicado. Enche-se a escova de tinta e faz-se isto. Foi esta a técnica que foi usada naquele dado gigante. Aqui temos lâmpadas. Isto são as lâmpadas velhas do carro. O carro teve que ir foi à inspeção. Foi necessário trocar as lâmpadas, mas elas estão a funcionar, simplesmente não têm o seu revestimento de plástico que lhes dá a cor laranja dos piscas, mas vão ser ótimas para escultura ou até, exatamente como lâmpadas. Pauzinhos de espetada são lavados e são usados na oficina, em alguma colagem, outras vezes, se for necessário, encher um orifício para voltar a parafusar e ter onde o parafuso agarrar. Isto é um saco de soldadinhos de plástico. São aqueles soldadinhos com que brincávamos quando éramos pequenos. O propósito é uma peça, uma escultura. O problema é que eu comprei-os e o tamanho é 1/3 daquilo que devia ser. E, portanto, vão ficar como stock na oficina, não vão ainda ser utilizados, mas há de haver no futuro uma peça que use soldadinhos de plástico. Eu tenho tido alguma dificuldade em encontrar soldadinhos de plástico que tenham algum detalhe. Não é necessário muita exigência, mas os que tenho encontrado são muito toscos. Parafusos e porcas. Chávenas de café são ótimas para misturar cola com serradura e fazer a massa com que se enche pequenas falhas na madeira. Chávenas que se partem apenas na asa
já não é tão comum, mas quando isso acontece, vem diretamente para a oficina. Por fim, temos um conjunto de componentes para a impressora 3D. Uma ventoinha, uma peça que é onde o filamento é aquecido, é derretido. Antes de passarmos estes dois componentes, só dizer uma coisa, que é, vocês devem estar a pensar, olha, enlouqueceu de vez, porque nós nunca vimos impressora 3D nenhuma na oficina, primeiro comprar as peças e não há impressora 3D. E teria algum sentido que, se estiverem a pensar isso. Agora, o que acontece é que a impressora 3D não está na oficina. Não está na oficina porque é uma peça muito frágil ou muito suscetível de sofrer com o pó. Claro que colocá-la na oficina seria o contrário disso, seria uma desgraça. Portanto, temos duas hipóteses. Ou a impressora vai continuar fora da oficina, o que não faz muito sentido, porque está em casa, ou vamos ter que construir uma caixa devidamente isolada para a impressora. E que se calhar é o caminho. Uma pequena placa para tornar a impressora é Ender 3, tornar a impressora mais silenciosa. Um conjunto de rodinhas que são as rodinhas que são utilizadas para regular a altura da cama. A impressora tem estas peças, mas elas são em plástico, estas são em alumínio. A mesma coisa para as molas, que são melhores do que aquelas que a impressora traz, o que permite que, ao nivelarmos a cama da impressora, ela fique nivelada mais tempo e não seja necessário estar a ajustar tão frequentemente, que é uma tarefa aborrecidíssima. Cama é essa que também está neste conjunto, porque a que a Ender 3 traz de fábrica é de um metal com plástico, esta é de vidro, é muito melhor para descolar as peças depois de impressas. Por hoje... não, por hoje nada, espera lá. Vamos passar ao segundo capítulo. E a segunda parte deste vídeo são, como dizer, lixo de outros que são tesouro para nós. Isto é um saco de espuma. Estava na porta de uma loja na Avenida da Liberdade, em Lisboa. Eu ia passar e trouxe. Evidentemente que não sei exatamente o que é que vou fazer com ele, mas sei que vou fazer alguma coisa com ele. Quanto mais não seja, usar estes pedaços de esponja da mesma maneira que uso estes. E ter o estoque de esponja resolvido para os próximos anos. Por último, aparas de madeira. Esta madeira foi-nos oferecida pelos nossos amigos da Acto. A Acto é uma oficina de marcenaria que tem sobras de madeira. Isto para eles não é nada, para nós é matéria-prima ótima. Isto é nogueira e isto é carvalho. E é o essencial daqui. Portanto, vamos tirar isto daqui. Espero que tenham gostado. Espero que estejam contentes com o nosso regresso. Eu estou seguramente encantado de poder ter voltado à oficina, poder voltar a filmar e poder voltar a partilhar a oficina convosco. Por agora é tudo. Não se esqueçam de gostar, subscrever, partilhar, etc. E, como de costume, stay curious, stay goblin.